Agora, tá bom? Ah, eu faz uns 2 anos que eu estou na aula de Física 4, predominantemente. Alguns de vocês eu reconheço aqui, fizeram Física 1 comigo também antes. E aí eu comecei a dedicar algum tempo especialmente, a alguns desafios tecnológicos que a gente tem, que a gente está passando agora, né? E isso tem um pouco a ver com o meu trabalho de pesquisa que eu fazia antes também. Não que eu tenha pesquisado, conseguido algum resultado científico sobre isso, mas que eu comecei a refletir um pouco sobre o que eu estava fazendo, se eu precisava mudar um pouco a minha linha de pesquisa ou algo do tipo. O que vai ter alguma relação com o que o Sérgio falou hoje de manhã também, que muitas vezes a gente se torna muito especialista em uma coisa e você vai embora naquele assunto e para de refletir sobre outras questões que estão relacionadas, né? E aí, nesse sentido, eu comecei um projeto de extensão, que é onde eu estou discutindo basicamente o que eu vou apresentar para vocês aqui. E aí o título ficou Perspectiva de um Físico sobre o Futuro das Áreas Técnicas. E aí eu coloquei as áreas técnicas aqui no slide entre parênteses, porque não é só das áreas técnicas, todo o resto é consequência do que a gente faz com as áreas técnicas. Tudo bem, Yuri? Beleza? E aí muitos de vocês, eventualmente, vão se questionar ou falar, pô, o cara vai querer falar de economia ou de política e ele é da física, né? Ele não deve saber nada sobre isso. Na verdade, eu quero tentar inverter o raciocínio. Porque a física abriu o caminho para as áreas técnicas, para várias delas, não só para a engenharia. Então, em geral, a física vai dizer o que é possível e o que não é possível fazer com uma máquina, né? Então, a gente desenvolveu a termodinâmica, a gente desenvolveu eletricidade e magnetismo, depois do último século, principalmente os semicondutores, né? Mas não é só isso. A física, na verdade, deu contribuições fundamentais para toda a socioeconomia. E o que eu quero dizer com isso é que alguns nomes que vocês conhecem da Física 2, por exemplo, Bernoulli, equação de Bernoulli, ele desenvolveu trabalhos na economia também. Ele desenvolveu um conceito que a economia usa até hoje, que é o conceito de utilidade. Então, você tem um investimento para fazer, a utilidade é uma espécie de uma medida de aonde que eu gasto menos e obtenho mais retorno. Só que é difícil comparar porque às vezes o investimento é em áreas muito diferentes, né? Mas enfim, ele deu pitaco nessa ideia. E depois algumas das primeiras tentativas de fazer um modelo econômico grande, robusto, para macroeconomia, se baseou na ideia de que a melhor economia é a que usa mais eficientemente seus recursos. Então, se você maximizar a utilidade do investimento, você vai ter vamos dizer, o investimento mais inteligente. Para fazer isso, usaram a ideia dos multiplicadores de Lagrange, que é um outro matemático físico que aplicou então essas ideias foram então aplicadas para tentar maximizar essa utilidade. E aí tem um monte de exemplos interessantes nessa linha de trabalho. Por exemplo, o conceito de ilusão monetária é do Irving Fisher, que é um cara que fez doutorado com o Gibbs. Gibbs que fez um monte de trabalhos em termodinâmica, principalmente o pessoal da química e da física estuda muita coisa que tem a ver com o trabalho do Gibbs. E tem também, por exemplo, esse Jan Tinbergen. Ele fez doutorado com o Paul Ehrenfest, que é um físico, lá do começo do século passado, assim, da mecânica quântica. E o cara desenvolveu um modelo gravitacional para negócios. A ideia era que, por exemplo, se duas cidades são muito distantes, a chance delas fazerem negócios entre elas diminui.
Então teria uma relação meio análoga à gravidade nesse caso. E o que faria o papel da massa, que aumentaria a intensidade dos negócios entre as cidades, é se uma tem a oferta diferente da outra. Porque se duas cidades vizinhas produzem cadeiras, uma não vai vender cadeira para outra, mas se, por exemplo, uma vende cadeira, fabrica cadeiras, e a outra fabrica mesas, então vai ter muito negócio acontecendo entre essas duas, potencialmente. Então, dito isso, é meio que um pedido de licença, porque eu sei que eu não sou especialista nesses assuntos, mas eu quero fazer uma reflexão com vocês e espero que vocês possam me ajudar com isso. Então, convém a gente perguntar como que uma civilização prospera, ou como que elas prosperaram historicamente. E aí eu gosto de pensar nisso da seguinte maneira. Nós individualmente somos um ser vivo, e como civilização a gente também é, de certa forma, no seguinte sentido. A gente não faz o que é estatisticamente mais provável. Eu quero dizer que se eu deixar isso aqui no chão, ele só vai ir para cima da mesa se algum ser vivo mexer com isso aqui. Se depender só da natureza, ele não vai subir nunca. Certo? Então, o ser vivo é algo que, por definição, desafia esse conceito. Só que, para fazer isso tem um custo termodinâmico. O pessoal da mecânica, da manutenção industrial, deve ter uma noção boa disso. Então tem um preço para pagar quando você faz esse tipo de trabalho. E esse preço é um preço de energia que é consumida para fazer o processo e não tem mais volta. Então, se você olhar para as civilizações, algumas delas, pelo menos, as maiores, né? Então, por exemplo, isso aqui é um mapa do Império Romano. Ele era razoavelmente grande. Para os padrões da época, com certeza era muito grande. Aí, mais recentemente, né, se você olhar para o Império Francês, o mapa já pega, sei lá, uma porcentagem significativa, vamos dizer assim, do mapa mundi, das áreas agricultáveis, eram do Império Francês. Se você olhar para o britânico, também não é diferente. Então, o que era um grande império até 200 anos atrás, era um império que tinha muita área, basicamente porque isso aumentava a energia solar disponível, tudo era a partir de biomassa. Ele precisava de muita população, porque era basicamente essa era a potência disponível. Eu digo, não havia motor. Então você poderia ter animais e pessoas para fazer trabalho, e o animal não faz todos os trabalhos, né? E aí isso começou a mudar bastante, só com a Revolução Industrial. E aí naquela época, outra fonte de recurso que os impérios tinham eram vencer uma batalha com o império vizinho. Porque quando você faz isso, eventualmente o império vizinho tinha toneladas de ouro, prata, espadas, facas, etc., que aquilo não vem de graça, dá trabalho fazer. Então, tinha séculos de riqueza acumulada que você roubava no momento em que você ganhava aquela batalha, né? Só para pôr em perspectiva, nos Estados Unidos, um pouco antes de começarem a explorar petróleo, praticamente 1/4 da produção agrícola do país era comida para cavalo. Então você precisava de área muito grande para conseguir ter uma quantidade de trabalho acontecendo que também fosse grande. Então a atividade econômica dependia da área. E antes de falar dessa era industrial, convém a gente pensar, se perguntar um pouco, como que essas civilizações colapsaram, então? Eu digo, se uma vez o Império Britânico foi tão grande, ou o Império Romano foi tão grande, o que deu errado? Foi culpa de quem? E aí tem um padrão que você percebe na história dessas civilizações antigas, que começa mais ou menos assim. A primeira coisa é que acabavam os vizinhos frágeis e ricos. Então você
conquistou todo mundo que estava na vizinhança do seu império cresceu, e não tem mais ninguém com estoque de ouro e prata para você roubar. Quando isso acontece, os investimentos em novas batalhas dão menos retorno. Eu digo, eu vou mobilizar um exército enorme, vou mandar ele lutar contra um império vizinho que é razoavelmente pobre. Então eu conquisto o império vizinho, mas isso não me dá tanto retorno quanto os primeiros davam. E aí começam a aparecer os vários problemas em consequência da grandeza, né? Então o investimento dá menos retorno, as fronteiras são muito grandes e por isso a manutenção aumenta. Eu digo, é mais caro manter as fronteiras do Império Romano quando ele pega todo o Mediterrâneo e quase toda a Europa, do que quando ele era só a Itália. É um pouco essa lógica. Então esse custo de manutenção faz o volume de investimento diminuir e os investimentos já dão menos retorno. Então isso aumenta muito a vulnerabilidade do império e então o império colapsa. A história de qualquer civilização antiga passa por um ciclo mais ou menos parecido com esse. E aí tem um fato curioso, né, que é por quanto tempo você consegue esconder isso, né? Então isso aqui é uma imagem do Palácio de Versalhes, onde ficava a família real francesa, algumas décadas antes da Revolução Francesa, né? Então era um belo de um palácio que não dava nenhum sinal de que tinha algum problema no Império. Mas aí em 1789 o rei literalmente pulou a grade, saiu pelas portas do fundo, fugiu, e 2 anos depois cortaram o pescoço dele, né? E aí a gente virou a página da história, de certa forma. Isso aqui é o que seria uma imagem da primeira Assembleia Geral do Congresso francês. Então, um dos teatros que eram daquele palácio lá, aquele palácio do rei tinha vários teatros lá dentro. Um dos teatros virou o Congresso francês. E aí ali que surgiu a ideia de esquerda e direita, surgiu numa discussão ali no meio, e como que vai organizar a política depois das monarquias, etc. Mas aí eu quero provocar uma discussão no seguinte sentido. Eu não sou utópico com isso da Revolução Francesa ou de qualquer outra, não. Muito pelo contrário. Isso aqui é um documento, uma lei promulgada pelo Napoleão uns 10, 12 anos depois da Revolução Francesa, reestabelecendo a escravidão nas colônias. E o que eu quero provocar com isso é o seguinte: a gente tem um pouco a ideia de que a escravidão acabou por causa da filosofia dos iluministas. Então, um monte de ideia humanista, no sentido de que uma vida é nobre, todas as pessoas são iguais, etc., que isso teria provocado o fim da escravidão, porque era inadmissível aquilo, né? Mas o que eu quero dizer quando eu coloco aquele documento para mostrar que 15 anos depois da Revolução a escravidão ainda continuou e foi votada num congresso, é dizer que talvez o que tenha contribuído mais para acabar com a escravidão tenha sido as áreas técnicas, as máquinas e os combustíveis fósseis, sobretudo. E por que eu quero fazer essa discussão desse jeito? Porque se você for comparar um homem, um ser humano, com o petróleo, por exemplo, que é o combustível fóssil mais fácil de transportar, né? Porque ele é líquido, então eu posso colocar ele num cano e empurrar ele, e também não preciso pressurizar ele para ele ficar líquido como eu faço com o gás. Então uma pessoa consome uns 3 kWh de energia por dia, tem uma eficiência razoavelmente baixa, sobretudo depois da Revolução Francesa. As pessoas passaram a ter alguns direitos, pelo menos em alguns lugares do mundo. A gente faz greves, pede demissão, e o trabalho por dia fica limitado basicamente ao número de trabalhadores ativos. Então, se a China tem 1 bilhão de pessoas e o Brasil tem 200 milhões de pessoas,
a capacidade deles de fazer trabalho, se depender só da mão de obra, é infinitamente maior que a nossa, né? Sempre vai ser. E se você for comparar com o petróleo, você compra 1 litro de gasolina por R$ 4 hoje aqui, e isso dá mais ou menos 10 kWh de energia. Então, mesmo que o seu motor, enfim, o processo que você vai consumir o petróleo não seja tão eficiente, ele vai ter uma eficiência pelo menos comparável com a eficiência de um ser humano em fazer trabalho. E ele não faz greves, ele não se demite, e ele fica limitado pela capacidade de extração de petróleo e do tamanho das reservas disponíveis, né? Então, só para pôr em perspectiva de um jeito engraçado isso, esse cara aqui, ele bateu o recorde de tempo e distância surfando uma onda que não era uma onda natural, era uma onda gerada por aquele navio lá. E ele surfou por 3 horas e 55 minutos por 68 quilômetros. Isso ilustra um pouco o que eu quero, o meu ponto de vista que eu quero discutir com vocês, de como o petróleo é barato e potente. De certa forma, ele é uma bateria. Eu digo, eu queimo ele a hora que eu quero, então eu escolho quando aquela energia vai estar disponível, e é muita energia disponível. E aí, se você for pensar na quantidade de petróleo que tem no planeta, só para dar uma ideia do que isso significa, eu fiz a seguinte comparação. Então, se 1 litro de petróleo é o suficiente para substituir uns 3 dias de trabalho humano, isso significa, então, que as reservas do mundo substituem mais ou menos 1 século de trabalho de 7 bilhões de pessoas. O que eu quero dizer, se fosse possível todo mundo ficar de férias e todos os trabalhos que a gente faz com as nossas mãos fossem ser substituídos por máquinas, a gente poderia ficar 1 século sem fazer nada. E aí, é claro que um monte de gente vai se perguntar, então não precisa se preocupar, né? Tem petróleo pra caramba. Não é tão simples assim, isso é a primeira parte da apresentação que eu pretendo defender aqui. A gente precisa entender 3 coisas sobre energia. Onde a gente gasta energia, quanto a gente gasta e qual o papel que isso tem na nossa organização. Digo, como sociedade. Então, se você olhar, por exemplo, para a conta de luz de uma casa, isso aqui é quantos quilowatts-hora eu gastei na minha casa, em cada mês, desde que eu moro nessa casa. Então, flutua um pouco, no inverno eu gasto um pouco mais do que no verão e por aí vai. Mas em um ano isso dá mais ou menos 2.000 kWh. É a minha média de consumo. Alguém pode argumentar se isso é muito ou pouca energia. Isso é discutível, talvez eu pudesse gastar menos. Mas uma coisa que não dá para negar é que com o carro eu gasto muito mais. Se você pegar aqui, eu gasto uns 2 tanques de combustível por mês, isso vai dar uns 15.000 kWh por ano no carro. E aí, sobre energia, tem uma coisa que a gente não está tão acostumado a discutir ou a ver nos jornais, na televisão, por aí, que é onde a gente gasta, né? Então, isso aqui é a matriz energética brasileira atualizada, é do relatório de 2017 sobre o ano 2016. Então, cada cor ali representa quanto de energia foi gasto por aquele setor. Alguém tem ideia de qual dessas cores pode ser o consumo das residências brasileiras? Algum palpite? Yuri. Qual? Essa? Quase. É a laranja aqui, que dá uns 10%. O que eu quero dizer com isso é que 35% é gasto na indústria, 34%, 35% é gasto com transporte,
10, 11% é gasto na produção e transformação da energia. Então, de energia que é desperdiçada nos transformadores, convertendo eletricidade por aí, e na transmissão e etc. E aí isso aqui quer dizer uma coisa. Se você somar, então, os 35 com 35 com 10, isso dá 80%. Então, 80% da energia fica só nessas três coisas aí. Aí os outros aqui são comércio, 3%, setor público, né, os prédios públicos, essa universidade, etc. Então isso ilustra um pouco onde a gente gasta energia. O que eu quero dizer com isso, ou defender com isso? Se eu eliminar a conta de eletricidade da minha casa, a partir daquela média de consumo que eu mostrei para vocês, eu vou estar economizando mais ou menos 15 litros de gasolina por mês. Eletricidade equivalente a uns 15 litros de gasolina por mês. Eu gasto muito mais do que isso com o carro. O que eu quero dizer é que, do meu ponto de vista, se eu quero reduzir meu consumo de energia, é bem mais importante eu evitar o carro e evitar comprar produtos da indústria, que também consomem muita energia, do que se preocupar com o consumo de eletricidade da minha casa, com a minha conta da Copel diretamente. Se a gente for pensar quanto a gente gasta como um todo, então, isso aqui é de um relatório da BP, British Petroleum, também é razoavelmente atualizado, deve ser de 2015 ou 2016. 2016. Então, cada cor aqui é uma fonte de energia diferente. Energia total, tá? Não é só eletricidade. E aí dá para ver que isso vem aumentando num ritmo mais ou menos constante, exceto pela crise de 2008. A crise foi no meio do ano de 2008, isso fez a produção das indústrias diminuir, e aí diminuiu o consumo de energia em 2009. E depois ele voltou a subir de novo. Mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, se você olhar para o total que a gente chegou ano passado, isso é o total do mundo, tá? Se eu esqueci de falar, desculpa. Isso dá mais ou menos o equivalente a 18 terawatts. Então, na média, a humanidade está consumindo 18 terawatts. Se você olhar para os principais componentes que fornecem essa energia para a gente, 1/3, que é aquela barra amarela que eu coloquei ali, é só do petróleo. O outro terço vem basicamente do gás nuclear, que é esse laranja aqui, e um pouco de hidrelétrica. E o outro terço vem basicamente do carvão, com um pouquinho de hidrelétrica para completar aquele terço. E aí você deve falar assim, e onde que estão as energias renováveis? Tirando a hidrelétrica, que é azul ali no gráfico. Elas estão aqui. 0,6 terawatts. Desse 0,6, aproximadamente metade é eólica, então 0,3. E algo entre 0,15 e 0,2 é de fotovoltaica. Então, de eletricidade solar, né? Isso dá uma ideia de quanto a gente gasta. E aí, qual que é o papel disso tudo na nossa sociedade, né? E aí a minha discussão é justamente sobre o quanto a gente usa energia e não percebe. Até eu começar a ler um pouco, revisar umas coisas para preparar essa apresentação, eu mesmo não sabia de várias dessas coisas. E aí, nesse cenário agora industrial, a gente não está mais tão preocupado com área, né? Com conquistar um império. Não é necessariamente um país que controla uma área de território imenso, mas praticamente todo país do mundo funciona baseado no modelo de, eu escrevi assim, capitalismo industrial de crescimento infinito, porque ninguém considera que as economias vão parar de crescer em algum momento.
E claro que a gente pode discutir isso por semanas, e tem modelos diferentes, ou ligeiramente diferentes de capitalismo. Então ele pode ser mais liberal, como no Reino Unido, Estados Unidos, ou coordenado, como na França, na Alemanha. E eu chamei de capitalismo de Estado o modelo chinês, que alguns vão discutir que é comunismo, aí alguns vão falar, não, não é comunismo porque não tem... não acabou a propriedade privada dos meios de produção, então não pode ser comunismo, enfim. Mas, de toda forma, é um modelo baseado em capitalismo, seja ele privado ou estatal, e industrial também. E qualquer um desses modelos é baseado num ciclo, que é o ciclo de consumo gerando demanda, demanda gerando produção, produção que gera emprego, emprego, por sua vez, gera demanda. No meio disso, quando tem algum superávit na mão do consumidor ou do empresário, do industrial, ele usa esse superávit para fazer uma poupança. Então, mesmo que eu guarde um pouco do meu salário e deixe numa poupança, o dinheiro não está parado, né? O banco vai pegar e vai investir em algum lugar. Então, poupança gera investimento. E nesse contexto, a gente mudou tanto depois de 200, 300 anos a maneira de se organizar, que eu quis brincar aqui que a gente está virando uma subespécie, uma variação do Homo sapiens original baseada no consumo. E eu digo isso porque a gente se comunica muito utilizando algum tipo de ícone. O Sérgio, se estivesse aqui, poderia falar bastante sobre isso. E a gente está o tempo todo buscando uma posição social. Isso sempre existiu, de buscar a posição social. Mas antes, isso não era tão intrinsecamente ligado ao consumo como é agora. Então a gente gasta o que não tem para comprar coisas que não precisa, construindo uma imagem que não dura em pessoas que não nos interessam. Boa parte do tempo a gente está fazendo isso, mesmo sem perceber. E aquele sistema, esse sistema, não necessariamente ele funciona sem precisar de uns trancos de vez em quando. Então, só para dar um exemplo, quando aquele ciclo falha, pelo menos nos últimos 100 anos, o que tem acontecido é algo baseado numa teoria econômica do Keynes, que vai aparecer como keynesianismo, ou alguns modelos econômicos são derivações dele. Então, a ideia do Keynes era que, quando tem uma crise, você fica com medo de gastar dinheiro e acaba poupando mais. O cara que tem a empresa fica com medo de aumentar a produção dele e acaba poupando mais. E aí o sistema trava. A arrecadação do governo vai diminuir, vai ter mais desemprego, os custos sociais aumentam, porque vai ter mais conta para pagar do INSS, etc. E por aí vai. E aí a ideia do Keynes foi que, para resolver isso, os governos devem agir. E agir em que sentido? Pegando esse dinheiro que está parado e gastando ele. No sentido de investir no futuro. Então, ninguém está querendo gastar dinheiro e está tendo desemprego. Então, o governo pega o dinheiro, gasta ele, por exemplo, para fazer estradas, aeroportos, etc., investe em infraestrutura. Com isso, ele está assumindo o risco, já que todo mundo está com medo do que vai acontecer, o governo assume o risco. E se tudo der certo, isso gera mais empregos, mais consumo e produção, mais investimento privado, a arrecadação volta a subir, o governo pode tirar o pé desse acelerador, e aí está dado o tranco. Sobretudo nos últimos 30, 40 anos, esse modelo também começou a sofrer uma variação. E aí eu chamo isso de keynesianismo terceirizado, que é a ideia de que o governo não deve investir. Ele deve emprestar o dinheiro para alguém investir. Então os países não fazem, mas eles emprestam o dinheiro para o setor privado, reduzem as taxas de juros, e aí com dinheiro barato para pegar no banco, todo mundo vai pegar dinheiro e vai gastar mais, vai investir mais, vai comprar mais tratores, caminhões, etc. Isso vai fazer a economia voltar a aquecer. O problema com isso, pelo menos dessa vez, depois da crise de 2008, é que boa parte do planeta reduziu a taxa de juros
para tentar religar a economia, e isso está meio empacado. Então, faz quase 9 anos, 8 anos, que pelo menos 3 países têm taxa de juros negativa. Então, você empresta o seu dinheiro para eles e ele te devolve menos, não mais, do que você deixou lá. Algumas regiões, sobretudo a União Europeia, está com taxa de juros 0. E aí, se você olhar para o mapa mundi, 38 países, contando individualmente cada um da União Europeia, estão com taxa de juros menor ou igual a 1,25% ao ano, que é uma taxa de juros bem pequena. E o que aconteceu no final dessa história? Muita gente pegou dinheiro emprestado. E aí, se você olhar para os países, que eles emitem títulos da dívida que o governo vai ter que pagar daqui 1 mês, 1 ano, 10 anos, por aí vai, está todo mundo muito endividado, não é só o Brasil. Então, dos Estados Unidos ao Canadá, aqui, ó, todos os países, as maiores economias do mundo, incluindo a China, a Índia, que ainda são 2 países que a economia está crescendo razoavelmente bem, mas está todo mundo muito endividado. A porcentagem da dívida comparado ao PIB, a razão entre os dois, está dando perto de 100% para praticamente todos os países na lista. Para alguns passa bastante disso, como a Itália aqui, que ela deve 140% do produto interno bruto deles. Então o tranco talvez esteja começando a falhar. E se você for olhar para aonde os governos estão gastando dinheiro, também não é uma particularidade do Brasil e o governo está quebrado, está com as contas no vermelho. Os Estados Unidos estão com as contas no vermelho há vários anos, e eles estão em primeiro lá, né, em volume da dívida. Eu queria chamar atenção para o fato de que o INSS americano pega 1/3 dos gastos do governo. O sistema de saúde está pegando mais quase outro terço. O gasto militar mais 16%. Então, essas 3 coisas dão 76% do orçamento do governo americano e eles praticamente não podem mexer em nada disso. Na verdade, se você for rever umas notícias aí desse mês, o que está acontecendo lá agora é uma discussão sobre tirar um pouco do dinheiro daqui e aumentar o dinheiro aqui, do gasto militar, mas a ideia não é diminuir o gasto do governo ainda. O que eu quero ilustrar com isso é que o custo de manutenção dos nossos países aumentou. E não é só o Brasil, né? Então, a ideia que é central para mais pessoas do que qualquer religião é a ideia de crescimento do consumo e crescimento econômico. Eu digo, você pegar a maior religião do planeta deve ter 2, 3 bilhões de fiéis e praticamente a população toda acredita, tem algum tipo de fé nisso aqui. E é essa discussão que eu quero provocar. Para ter uma noção do tamanho do problema da nossa civilização, eu coloquei alguns números aqui só para ilustrar. Então, é um pouco mais de 7 bilhões de pessoas hoje que consomem, por exemplo, 100 bilhões de litros de cerveja por ano. Ou 5 bilhões de pizzas. Um pouco mais da metade só nos Estados Unidos. Tem 1 bilhão de carros rodando no mundo, a gente fabrica 80, 90 milhões por ano ainda. 400 milhões de caminhões, 15 mil aviões no ar, em média. Isso tudo só é possível porque a gente encontrou, há cerca de 150 anos atrás, uma fonte de energia barata e abundante que movimentou, tornou possível a Revolução Industrial do jeito que ela aconteceu. Então a gente consome cerca de 35 bilhões de barris por ano, que é a mesma coisa que 95 milhões de barris por dia.
Um barril tem 159 litros. Por que que isso pode ser um problema? Primeiro que o petróleo não serve só para combustível, ele serve para uma imensa cadeia de produtos e processos que a gente usa. E aí, se você pegar dados, por exemplo, da União Europeia, que estão nesse gráfico aqui, o laranja aqui é o custo da importação de petróleo naquele ano, o azul é o volume. Então, só para dizer que desde 2011, o volume de petróleo importado pela União Europeia continua constante, mas o custo do petróleo caiu de um pico de 450, caiu para algo em torno de 160 bilhões de dólares. O que significa que a conta de posto de combustível da economia da União Europeia diminuiu em 290 bilhões de dólares. Isso é equivalente ao PIB de Portugal, Dinamarca ou do sul do Brasil inteiro, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul juntos. E dá mais ou menos 2% do PIB da Europa. Então, o que eu quero dizer é que a economia cresceu 2%, pelo menos, do que ela cresceu nos últimos anos. 2% não é culpa de nenhum político, não é mérito de ninguém. É simplesmente que o petróleo ficou mais barato e sobrou dinheiro para gastar em outra coisa. E aí a gente entra no problema, o que pode ser um problema do meu ponto de vista. A Hubert é um senhor que, em meados dos anos 40, 50, a indústria do petróleo nos Estados Unidos encomendou para ele um estudo sobre a produção de petróleo nos Estados Unidos. E aí ele foi analisar a quantidade de reservas, fez algumas contas, e em 56 ele publicou um relatório no qual ele falava que ele havia descoberto, percebido, que em mais ou menos 1930, 35, os Estados Unidos começou a reduzir o número de campos de petróleo que eles encontravam. Então, a ideia com o petróleo é que primeiro você encontra ele e depois você vai lá extrair. Então, na década de 30, você parou de encontrar petróleo novo, começou a diminuir isso, e aí ele fez umas contas e previu que em 1970 os Estados Unidos seriam um pico de produção de petróleo. Ele não ia mais conseguir aumentar a produção interna do país de petróleo convencional. Daqui a pouco eu vou falar o que é convencional e o que não é. Então a teoria dele foi que você começa a encontrar petróleo, começa a procurar mais, aí essa taxa de volume de petróleo encontrado por ano começa a diminuir. E uns 40 anos depois, ele previu que isso ia acontecer também com a produção. Ele fez essa previsão quando a produção de petróleo nos Estados Unidos estava mais ou menos essa aqui, que estava na casa dos 5 milhões de barris de petróleo por dia. Naquele ano, para cada barril de petróleo que os Estados Unidos extraía, eles encontravam mais 6 enterrados. Então, eu digo, por dia eles encontravam mais petróleo do que eles estavam extraindo. E aí, todo mundo ficou... não todo mundo, mas bastante gente ficou de cara com a ideia do Hubert, falando que era maluquice, que isso não ia acontecer. E aí o que aconteceu foi que o pico de produção de petróleo veio em dezembro de 1970. Quando deu esse pico que chegou perto da casa dos 10 milhões de barris. Um ano depois, o número de equipamentos perfurando novos poços de petróleo nos Estados Unidos tinha multiplicado por 5. E ainda assim a taxa começou a cair. Aí eles construíram um oleoduto do Alasca para as refinarias no território mais ao sul. E aí eles conseguiram manter um platô aqui que durou até o começo da década de 80, que está aqui embaixo. E de lá até o começo dos anos 2000, o petróleo americano, o volume de petróleo americano produzido só diminuiu, né?
E aí, só para fazer uma comparação, porque a gente é acostumado a ouvir que o Brasil é um país rico em recursos, ele é rico em muitos recursos, mas não tanto assim. Eu lembro de assistir na TV, quando por volta de 2010 comemoravam que o Brasil estava ficando autossuficiente em petróleo. Em 2010, a gente produzia tanto petróleo quanto os Estados Unidos em 1920. Então, a gente estava quase 100 anos atrasados, se fosse pensar em volume de produção de petróleo. A produção brasileira hoje está na casa dos 3 milhões, que é o que os Estados Unidos tinha imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial. Então, se for pensar em petróleo, eles sempre tiveram muito mais do que a gente. E aí, eles encontraram uma maneira nova de extrair um tipo de petróleo não convencional que vem do xisto. Eu vou dar mais detalhes daqui a pouco. Porque isso é particularmente importante para quem mora na América do Sul. Então, se você pegar o gráfico que está no relatório do Hubert de 1956, ele acertou, eu vou dizer, com 15, 20% de margem de erro na previsão dele, ele acertou o que ia acontecer com o petróleo até aqui. E aí, se você for olhar para dados mais recentes, por exemplo, esse relatório do HSBC sobre o suprimento de petróleo mundial, tem algumas informações bastante interessantes. Então, qualquer campo de petróleo, então, por exemplo, Bacia de Santos está produzindo petróleo. Eles vão aumentando a produção, chega num pico, depois do pico a produção vai começar a diminuir. Pode diminuir mais rápido, mais devagar, depende de quanto equipamento você vai colocar para retirar o petróleo. Só que vai ficando mais caro, porque é mais difícil tirar ele. Então, quando eu estou falando do pico de Hubert, a ideia do pico de produção de petróleo, não é que o petróleo acaba, é que ele fica mais difícil de obter, então o preço fica mais instável, o dano ambiental aumenta e uma série de outros problemas começam a acontecer. Então, o que acontece é que 80% dos campos de petróleo do mundo hoje já passaram do pico e a produção dele está diminuindo. Então, em 20 anos, 22 anos, segundo essa previsão aqui, por volta de 2040, dos 95 milhões de barris que saem hoje dos campos, 40 não vão mais estar lá. Essa produção vai ter diminuído dos postos de hoje em 40 milhões. Então, para manter os 90, 100 milhões de barris diários, a gente vai precisar de encontrar campos de petróleo novos, para começar a extrair do zero a partir de agora. E aí uma outra informação para corroborar essa ideia de que o pico de produção de petróleo do mundo pode ter passado, está muito próximo de passar, é que no começo da década de 60, os campos de petróleo encontrados tinham tipo 2 bilhões de barris de reserva disponível. E aí esse número veio diminuindo. E agora, quando a gente acha um campo de petróleo novo, ele é bem menor, muito menor do que eram os grandes de 30, 40 anos atrás. E aí, junto com isso, vem essa ideia que eu falei do aumento do custo. Isso aqui é uma foto do primeiro poço de petróleo comercial americano, em 1859, na Pensilvânia. O cara vendeu algumas coisas que ele tinha na cidade. Tinha lugar na Pensilvânia que o petróleo aparecia na superfície. Ele comprou um sítiozinho, fez essa casinha de madeira, 20 metros de profundidade. Ele botou uma tubulação de aço, que não tinha nada de muito especial, e uma máquina a vapor suficientemente pequena. Pelo que eu entendi, a potência da máquina que ele usava para tirar esse petróleo lá era comparável com a de uma máquina de lavar que a gente tem hoje. Então, com só isso, ele conseguia produzir petróleo. Por isso, se você olhar quanto de energia ele gastava para quanto de energia ele obtinha,
essa relação, que é esse parâmetro que a gente chama de EROI, de Energy Return on Energy Invested, era mais ou menos 100. Então eu gastava um barril para conseguir 100. Hoje a gente está extraindo petróleo de fontes como o xisto americano e como o xisto betuminoso canadense, que ele é basicamente uma argila que tem petróleo. Então você lava ela de alguma forma, esquenta, tem um processo para fazer, e aquele negócio tem bastante petróleo. Então, a reserva de petróleo canadense é enorme. Vocês vão encontrar notícias dizendo assim, o petróleo do Canadá pode abastecer o mundo por 30 anos. Provavelmente é verdade. Mas não é a mesma coisa que o petróleo de 50 anos atrás. Esse que é o ponto aqui. Então, só para comparar, é uma discussão enorme sobre quanto de energia é gasto para obter o petróleo canadense, mas revisando a literatura, eu encontro artigos que dizem que você gasta um barril para conseguir até um barril para conseguir 15. De toda forma, muito menos do que aqueles 100 lá do começo. E só para pôr em perspectiva, então, um daqueles caminhões grandões de mineradora carrega umas 400 toneladas de areia. Disso você consegue tirar 200 barris de petróleo numa região boa do Canadá. E aí isso você tem que fazer um processo que vai usar gás, tem que esquentar, tem que queimar um monte de coisa para você conseguir extrair o petróleo que está na areia. E o xisto americano, que é o mesmo xisto que tem aqui na nossa região, essa foto aqui não está muito boa, desculpa, mas tem uns 3 micron de aresta, esse quadrado aqui. Então, a rocha do xisto, ela tem poros menores do que micron, que contém óleo e gás. Um pouco de cada um, às vezes, em geral tem muito mais gás do que petróleo. Mas tem gás. E aí, o que aconteceu no começo dos anos 2000, quando o preço do petróleo começou a subir muito, desenvolveram um método para extrair de maneira mais eficiente esse combustível que está no xisto, que é o que eles chamam de fraturamento hidráulico. Hoje já estão furando poços que você perfura por 3 quilômetros de profundidade na vertical, e lá embaixo você faz um poço horizontal de mais 3 quilômetros, e joga uma combinação de água com alguns produtos químicos, e aquilo estoura aquela rocha. Tem uma série de problemas ambientais que eu não vou ter tempo de discutir com vocês aqui agora, mas o que eu quero frisar é que é difícil obter. Não é tão simples quanto era o petróleo antigamente. E por isso não dá dinheiro. Até agora não deu. Isso aqui está na Bloomberg. Tem notícia dessa semana aí sobre isso. As empresas que estão produzindo o gás e o óleo de xisto nos Estados Unidos, elas estão recebendo dinheiro de investidores. Então elas gastam dinheiro, aumentam a produção e vendem o gás e o petróleo. E até aqui elas estão gastando. O ano passado, na média, elas gastaram 1,42 dólares para cada dólar de gás ou petróleo que ela vendeu. Então não está dando lucro. É isso que esse gráfico aqui mostra. E aí, se você olhar para a produção de gás do xisto americano, por exemplo, aquela curva do tipo sino que apareceu para o pico de Hubert do petróleo convencional, já está aparecendo aqui também. Eu digo, a produção veio aumentando, deu uma reduzida, e pode ser que a gente tenha tido um pico ano passado. A produção voltou a aumentar um pouco aqui agora. Aí o Departamento de Energia americano prevê que vai ter um pico no final do ano que vem. Então, o problema para mim não é onde é o pico, ou se passou do pico. É possível esconder esse número. Se eu gastar bastante dinheiro para aumentar a produção, eu consigo esticar o pico um pouco. O problema é que a qualidade da fonte piorou. E só vai piorar. E aí, se você olhar para o petróleo de xisto americano, também é a mesma coisa. Também tem um tipo de pico, e a produção em várias regiões
tem diminuído. Aí, de novo, tem uma discussão de que o pico não aconteceu ou vai acontecer. De toda forma, eu acho que a gente pelo menos não está longe do pico. Só que se você olhar para as projeções do governo americano, é muito curioso. Eles fazem projeções como essa aqui. De que a gente teve um pico, diminuiu, agora vai aumentar e a produção vai ficar constante pelos próximos 20 anos. Em torno de 10 milhões de barris. O que para mim é mentira. Não é possível. Foge completamente da teoria. Muitos que não vão concordar comigo vão dizer assim, não, mas é que o preço vai aumentar do petróleo e aí você vai conseguir, vai valer a pena manter aumentando a produção. Pode ser que sim, mas eu não sei até que ponto isso vai acontecer e eu não sei até que ponto a gente vai funcionar as nossas economias se o preço do petróleo subir muito rápido de novo. Na crise de 2008, uma das coisas que foi o gatilho para a crise foi o petróleo subir para 147 dólares. Ele chegou a 30 ano passado, agora está a 60, por causa da briga entre a OPEC, sobretudo a Arábia Saudita, e os produtores de xisto americano. A OPEC quer continuar controlando o mercado e para os Estados Unidos é uma vantagem muito grande não depender da OPEC, né? Então eles têm incentivado muito a produção de gás e óleo de xisto. Então se você olhar, por exemplo, para essa curvinha azul aqui, é o número de equipamentos perfurando poços no xisto americano. Então desde meados do ano passado esse número está aumentando, ele passou de 90 para 160 em um pouco mais de um ano. Isso é só de equipamentos perfurando novas fontes de gás. E a produção de gás continua constante. Aí também, de novo, tem gente que vai discutir esse número, vai falar que não, que eles furaram o poço, mas não significa que eles tentaram produzir. Eles só furaram o poço e deixaram o poço pronto. Enfim, é discutível, mas de toda forma está gastando muito dinheiro, muito recurso para fazer isso. E aí, o xisto é particularmente importante para a gente na América do Sul, por causa disso aqui. Essa região amarela aí é onde tem xisto aqui na América do Sul. Numa região da Argentina, a Shell, Chevron, ExxonMobil, várias empresas americanas já estão lá, já estão produzindo uma quantidade ainda pequena, mas devem aumentar a produção, estão projetando aumentar a produção de xisto na Argentina nos próximos anos. Então, chegamos ao outro momento da apresentação, que é se a gente tem alguma alternativa para isso. Se você olhar, por exemplo, para o que o Obama fala, ou falava logo que ele deixou a Casa Branca, o Obama publicou um artigo na Science em janeiro desse ano, que é o artigo que está recortado aqui, em que ele defende que a energia renovável ganhou momento, e isso é irreversível. Que o futuro vai ser sem petróleo e a energia renovável vai tomar conta. Eu acho um pouco contraditório dizer isso, porque como ele mesmo fala no artigo, os Estados Unidos estão trocando carvão por gás. Que é isso que está nessa conta que eu fiz aqui. Ó. Nos 8 anos de administração do Obama, eles retiraram menos 7,5 quadrilhão de BTU da matriz energética em carvão e substituíram metade disso por gás, que veio do xisto. Então, isso não é uma fonte renovável. Mas, enfim, eu entendo o argumento dele, só que ele tem mais esperança do que eu. E aí a gente precisa entender o seguinte. Você vê muita notícia falando assim, o sol é uma energia 100% renovável. O sol é uma fonte de energia renovável. A princípio, o sol vai brilhar por muito tempo e a gente não precisa se preocupar com isso. Mas isso é diferente de uma fonte de energia renovável. Eu digo, quando eu vou fazer uma fotovoltaica para obter eletricidade, eu gasto energia e matéria-prima para fazer aquilo. Então, não vem de graça. Não é 100% renovável. Nada vai ser 100% renovável. E aí, se você olhar para as tecnologias de fotovoltaicas disponíveis, isso também ilustra um outro aspecto das tecnologias
ditas modernas, né? Isso aqui é do Laboratório Americano de Energia Renovável. É um gráfico famoso que eles atualizam a cada 6 meses, mostrando a eficiência das fotovoltaicas. O que a indústria conseguiu fazer, as universidades conseguiram fazer. Alguém tem ideia de qual é a eficiência de uma fotovoltaica comercial hoje? Yuri? Tem ideia da eficiência? Quem falou 30? 30? O recorde, já tem uma versão mais atualizada, o recorde já passou de 50%. Mas 90%, 95% das fotovoltaicas do mundo são essa aqui. Que ela tem uma eficiência de 17% e a gente conseguiu fazer isso um pouco antes dos anos 90. Tem algumas outras tecnologias mais novas. A mais nova que está comercialmente disponível, eu acho que é essa segunda aqui, que é a base de... não é de silício, é de telúrio, telureto de cádmio, e ela dá uma eficiência mais ou menos equivalente. E isso aqui ilustra um outro aspecto. A gente está investindo muito em pesquisa para melhorar, e isso está dando pouco retorno. Porque tudo isso que a gente inventou que está aqui para cima, é tão difícil de construir, você gasta tanta energia para fazer, que só vale a pena para colocar num satélite. Comercialmente, no telhado de uma casa, isso não faz nenhum sentido. Então, é um pouco ficção científica falar que a gente vai ter fotovoltaica com eficiência de 50% no telhado das nossas casas. E a outra renovável que é inclusive mais importante para a matriz energética do mundo hoje é a eólica, né? Que tem números muito impressionantes sobre como que aumentou a velocidade que a gente está produzindo as eólicas, mas tem uma série de aspectos também que a gente negligencia, que eu vou tentar apresentar alguns aqui. Essa ponta aqui, ó, que está pintadinha de azul, eu não sei exatamente qual modelo que é esse aerogerador, mas eu só coloquei a foto para ilustrar. Mas um aerogerador moderno hoje, a área coberta pelas pás dá mais de 2 hectares. E aquela ponta lá que está pintada de azul, porque a velocidade angular, né? Aí você tem um braço de 90 metros, 88 metros. Aquilo, a velocidade tangencial daquilo passa dos 400 km por hora. Então você tem problemas que a indústria tem conseguido resolver, do tipo, se a pá está subindo aqui e tem uma gota de chuva caindo, é uma gota que vai bater a 500 km por hora em um material que é uma fibra, não é um material, não pode ser de aço. Então é um desafio tecnológico grande fazer aerogeradores ainda maiores e a gente está tentando fazer. Um dos problemas é que isso aqui é bem pesado. Você está vendo, tem uma pessoa aqui atrás, e isso aqui não é dos maiores aerogeradores. Os maiores que estão instalados comercialmente, ele tem tipo um heliporto atrás. É feito para colocar offshore, o cara vem com um helicóptero e deixa o técnico aqui em cima. Então é um equipamento muito grande. E para fazer os equipamentos menores, a gente precisa de neodímio para fazer, neodímio e disprósio, para fazer um tipo de ímã especial, que alguns de vocês conhecem, com o qual a gente consegue fazer o aerogerador ficar um pouco mais leve, entre outras coisas. Tem uma série de parâmetros dele que você consegue melhorar. Por exemplo, você consegue eliminar o câmbio, que às vezes tem que ter entre o rotor das hélices e o gerador de eletricidade, propriamente dito. E isso aqui, nada que depende disso aqui, você pode dizer que é 100% renovável, aquilo é um elemento finito. Então, tudo bem, eu não estou dizendo necessariamente isso é ruim, só estou falando que toma cuidado quando for falar, pensar no 100% renovável. E aí, se você pegar o preço do quilowatt-hora de energia eólica nos Estados Unidos, esse preço já aumentou. Ele teve um mínimo no começo dos anos 2000, e depois esse preço aumentou até 2010, 2011, e agora ele voltou a diminuir. Então,
a ideia de que fotovoltaica e eólica, energia solar e eólica, ela vai ficar cada vez mais barata para sempre, isso não é tão claro para mim. Naquele caso da eólica, o principal fator foi que de 2001, 2002 até 2010 foi quando a China estava crescendo 10% ao ano, a Índia 8, 9, 10, o Brasil chegou a crescer 7, né? Então a demanda mundial por cobre, aço, alumínio aumentou tanto e o preço do petróleo aumentou tanto que aquilo fez o preço da energia eólica aumentar também. E aí a outra diferença fundamental entre fontes renováveis e as convencionais que a gente usou até agora é a densidade. Para dar uma perspectiva disso, se você pensar na BR-101, que ela vai do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, são 4.542 quilômetros. Se a cada quilômetro você colocar um aerogerador de 4 megawatts, isso vai dar uma potência de pico de 18 mil, só que o fator de capacidade, que é quanto tempo, de certa forma, uma medida de quanto tempo o aerogerador consegue entregar aquela energia, esse fator de capacidade é 36% no Brasil, que é o melhor fator de capacidade do mundo até agora. Então aquilo ali vai dar, na média, 6.500 megawatts de energia, ou 6 gigawatts, né, se você quiser pensar assim. E se você for comparar com a Itaipu, o gráfico ficou muito pequeno aqui, desculpa, mas a barra completa seria os 14.000 megawatts, que é a potência da Itaipu, que ela tem 20 geradores de 700 megawatts. E a média da Itaipu é muito alta, o fator de capacidade dá 75%. O que significa que a Itaipu entrega uma média de 10.000 megawatts. Dizendo de outra maneira, se você colocar 4.500 aerogeradores como esses no Brasil, ele vai mais ou menos substituir a usina de Belo Monte. E aí tem uma diferença nessa comparação com a hidrelétrica, que a hidrelétrica ela meio que tem a bateria já embutida, né? Você escolhe um pouco quando você quer aquela potência da água do lago passando pela turbina. E a gente não vai fazer isso com a eólica. Então, qual que é o problema dessa densidade? O problema é que, então, você tem 5.000 aerogeradores, 4.000 aerogeradores para fazer manutenção. Dá para fazer, é claro que dá para fazer, mas a ideia, para tornar mais viável a energia eólica, para aumentar a escala, para continuar crescendo desse jeito, é aumentar o tamanho deles. Dizendo de uma maneira um pouco grosseira, você ter um aerogerador de 8 megawatts é melhor do que ter 2 aerogeradores com metade dessa potência. Os custos totais no final vão ser melhores. E claro, também tem a questão da intermitência, ou de quando que aquela energia vai estar disponível, né? Então, nesse caso aqui, eu peguei do Departamento de Energia da Alemanha, eles têm disponível na internet público a eletricidade disponível na Alemanha em cada instante, desde, sei lá, 2010, e de onde vinha aquela energia. Então, aqui é uma semana no inverno, em janeiro, entre dezembro e janeiro. Essa cor aqui, ó, que está entregando muita energia nesse período, é eólica. Então, às vezes, você consegue ter muita eólica, ter muita energia vindo do vento. Mas, às vezes, não, e não tem muito como prever. Então, em alguns lugares, há um problema que eles estão deixando termoelétrica a gás ligada, meio de emergência, para ela funcionar como bateria para a eólica. Se o vento parar, eu aumento a temperatura da caldeira e começo a gerar energia com o gás. E se a gente sair do inverno e ir para a primavera, começo do verão, aí chama atenção aqui o amarelinho, ó, que é a energia solar fotovoltaica. Então tem dias que, no horário de pico,
sei lá, 1/3 da eletricidade está vindo de fotovoltaica na Alemanha. Porém, ó, se você pegar um dia de 24 horas, ele vai ser mais ou menos daqui até aqui. Então, a área que vai dar a quantidade total de energia é dominada de longe pelas outras fontes, não pela solar. Eu digo, a área dessa região aqui é bem maior do que a área daquele pico. E quando dá o pico, às vezes sobra energia na rede e você não tem o que fazer com ela. Então é um outro problema que a gente tem com energia renovável. Às vezes você tem que... Na Alemanha, às vezes você tem aerogeradores desligados para evitar o excesso de energia na rede e o governo é obrigado a pagar para a empresa que colocou o aerogerador, que dá manutenção, ela paga pela energia que não está sendo gerada. Ela paga o cara para o cara deixar desligado. Então, eu fiz um resumo de algumas das várias tecnologias que estão associadas à revolução das renováveis, que são as fotovoltaicas de silício, telureta de cádmio, índio selênio, índio galho selênio. E em qualquer uma delas, por causa da prata, do telúrio, do índio, do galho, a gente está limitado a poucos gigawatts de potência. O máximo que a gente pode conseguir com as tecnologias de hoje é com as fotovoltaicas de silício. Só que elas consomem prata para fazer um eletrodo que fica nas costas da placa. É uma parte que oxida muito fácil e se você não usar prata, a fotovoltaica não vai durar 25 anos. Hoje é isso que acontece. Então, para valer a pena, tem que ser assim. Então, se você pegasse toda a prata do mundo e fosse usar ela exclusivamente para as fotovoltaicas, você ia conseguir 1 terawatt pico de fotovoltaicas novas por ano. O que é bem pouco comparado com os 18 terawatts de energia na média que a gente tem consumido. Se eu for pensar nas eólicas grandes, que elas vão precisar de neodímio, eu preciso de uns 200 quilos por megawatt. E aí eu também fico limitado a fazer centenas de gigawatts de aerogeradores por ano. Eu não consigo passar muito dessa escala com essa tecnologia. E eu também uso esses ímãs de neodímio nos carros híbridos e elétricos, e também preciso de lítio para os carros híbridos e elétricos. Então, para qualquer um desses elementos aqui, se você for fazer a conta, ele limita a gente hoje a ficar bem longe da escala que a gente precisaria. Então, de lítio eu posso conseguir fazer talvez algo como 7 milhões de carros por ano. Só que o mundo fabrica 90. Então não dá para fazer todos os carros, substituir todos por essa tecnologia. Resumindo a história, então se você olhar para a porcentagem, para a nossa matriz energética, qual é a porcentagem que vem de cada fonte? 85% da energia do mundo ainda vem de combustível fóssil. Que são essas 3 linhas que eu marquei por aqui. E aí aqui embaixo a gente tem as renováveis, que subiram bastante nos últimos anos. Só que essa amarelinha aqui, ou laranja mais claro, ela é nuclear, que a gente pretende, na média do mundo, a gente pretende desligar. Então, por um tempo, se a gente continuar aumentando o renovável e desligar as nucleares, a gente também não vai resolver muito esse problema dos 85% que vem do combustível fóssil. O que isso significa? Agora que eu já me defendi, deixa eu jogar a pedra do que para mim é o grande problema, o grande desafio para a gente como universidade, como estudante também, como futuro empresário, funcionário de uma empresa do ramo, o que for. Hoje a gente está na casa dos 100 milhões de barris de petróleo por dia. E isso dá 1/3 de toda a energia que a gente tem. E é a mais preciosa porque ela toca o transporte. Como eu falei, o Brasil tem uma matriz elétrica muito renovável, até aqui. Daqui para frente não sobrou muita hidrelétrica grande para fazer.
Porém, a gente ainda gasta 1/3 da nossa energia ainda vem do petróleo. Em 2040, esses poços, os poços que já existem hoje, vão estar produzindo 60 milhões. Então falta 40 nessa conta. Vai diminuir. Se você quiser substituir esse petróleo, tipo, eu não quero mais furar por petróleo novo. Eu não quero mais procurar. Vamos acabar com os fósseis. Vamos substituir o petróleo que está acabando. Vamos substituir esses 40 milhões por energia renovável. Se você quiser substituir por eólica, você tem que multiplicar por 15 todas as eólicas do mundo hoje. Em 20 anos. Isso não é viável. Fazer tudo isso de aerogerador, digo, tudo que a humanidade já fez, fazer 15 vezes mais em 20 anos. Se for para fotovoltaica, é um pouco pior. A gente tem que multiplicar todas as fotovoltaicas do mundo por 40. Dizendo de outra maneira, as fotovoltaicas instaladas no planeta hoje, elas substituem mais ou menos 1 milhão de barris de petróleo por dia. E aí, ainda que seja muito promissor, que de fato a energia solar tenha expandido bastante, isso aqui é um gráfico que eu fiz, ó, com... Não é a quantidade de fotovoltaica instalada, é capacidade de produção da indústria. Então, em 2008, a gente fabricava 10 gigawatts de fotovoltaica por ano, e isso tem crescido a mais ou menos 7, 8 gigawatts a mais de capacidade de produção por ano. E aí, ano passado, então, a gente atingiu aqui, ficou perto dos 80 gigawatts. Então, isso aqui está crescendo linearmente, e é difícil você fazer dobrar o tamanho da indústria em um ano. Se você já tem a indústria e vai aumentar a produção, dá para fazer isso mais ou menos rápido, até uma certa porcentagem. Mas aqui o desafio é tão grande que eu também temo que não seja possível. Então eu acredito tanto nisso quanto no futebol americano do Brasil. É mais ou menos a conclusão que eu chego. Então, qual que é a minha perspectiva? O que eu acho que vai acontecer? E não necessariamente vocês precisam acreditar ou concordar em tudo que eu estou falando, mas espero que a gente possa fazer uma discussão sobre isso e todo mundo se ajuda com essa discussão. O petróleo e o gás convencional, não estou falando do xisto aqui, tá? Porque o xisto ainda pode ser que a gente comece a produzir aqui no Paraná, por exemplo, a ANP já fez leilão disso. Eu não tenho nenhuma dúvida de que isso ia gerar um crescimento econômico, isso ia gerar muito emprego para a engenharia de maneira geral na nossa região, não tenho nenhuma dúvida disso. Só que tem um monte de problema que vem junto, que é o preço que vai ficar a energia e o dano ambiental que a gente causa. Então, pensando no petróleo convencional, nesses 40 milhões que vão faltar segundo o HSBC, a gente precisa substituir eles e tem algumas alternativas. Uma é usar solar, eólica e biomassa. Eu não tenho tempo para falar tanto da biomassa aqui, mas a biomassa é bastante promissora no Brasil, mas para o mundo não é. No Brasil, para vocês terem uma noção, a gente tem mais ou menos um Portugal de cana plantada. Ainda que eu não seja necessariamente um fã de aumentar a expansão de cana-de-açúcar, que eu sei que também tem problema com isso, no Brasil dá para aumentar a produção, com certeza. E isso substitui a gasolina, pelo menos, de uma maneira meio rápida, né? Eu digo, a gente já passou por essa experiência no Brasil algumas vezes. Então, para o mundo, eu acho que é um migué. Eu acho que não vai rolar. A gente não vai conseguir trocar petróleo por eólica e fotovoltaica. Certo, Yuri? E aí, infelizmente, a seta dá uma ideia, o tamanho da seta dá uma ideia do tamanho da probabilidade que eu estou associando ao substituto. Eu acho que é mais provável que o mundo, até onde for possível, vai tentar substituir por xisto e óleo de areia. O que significaria que, nos próximos 10 anos, eu não vou ficar surpreso se, contra a minha vontade, começarem a furar muitos poços para tirar gás e óleo de xisto aqui na nossa região, por exemplo.
Porém, eu acho que isso não vai dar muito certo. Tem cara de cilada. Qualquer uma dessas duas escolhas, eu acho que no final a gente chega mais ou menos na mesma situação. A gente vai passar um pouco apurado. E aí tem uma terceira possibilidade que eu acho bem pouco provável. Mas mesmo assim vou apresentar para vocês. A gente poderia voluntariamente diminuir o consumo. Que é exatamente o que um fermento não faz, né? Por exemplo. Se você vai fazer um pão, você tem fermento lá, ele vai comer o açúcar que está ali disponível, e na hora que está acabando, ele não fala, vamos parar e ficar aqui de boa um pouco, ele vai até o fim, né? Então, infelizmente, eu acho que a gente vai até o fim também. Por isso, eu também acho que é um migué a gente pensar que vai voluntariamente. Eu não estou propondo que isso é possível, que todo mundo vai aceitar fazer isso. Eu não acho que vai acontecer. Mas qualquer um dos três caminhos, no final, eu acho que isso pode levar à mesma coisa, que é a energia vai ficar mais cara e isso vai fazer o consumo diminuir. Seja pelo dano ambiental, seja pelo tipo de fonte disponível, que não é mais tão rica em qualidade quanto era o petróleo, ou seja porque simplesmente a gente decide que vamos reduzir o consumo em algumas coisas. Se isso for acontecer, como que a gente prosperaria? Eu falei lá no começo, então, do modelo pelo qual a nossa civilização tem prosperado, né? Que seriam esses três, principalmente. Então, eu não acho que vai ser o modelo chinês, eu também não acho que vai ser o modelo francês-alemão, tampouco o britânico-americano. Porque, nesse cenário que eu estou desenhando aqui, nenhum desses três vai funcionar. Porque qualquer um desses três, os modelos políticos, sociais que a gente tem até aqui, eles não são baseados em riqueza. Eles são baseados em aumento da riqueza para ter estabilidade. Isso é uma diferença importante. Se a economia para de crescer, em qualquer país do mundo, nenhum candidato a presidente, nenhum candidato à reeleição quer que a economia desacelere no último ano de mandato dele. Ninguém quer isso. A gente, como população, a gente espera que a economia cresça. A gente está nessa há 200 anos. Isso virou uma coisa tão natural que a gente não discute mais. E aí eu proponho o seguinte raciocínio. Se a gente juntar o nosso conhecimento técnico de várias áreas, e a gente pensar um pouco, a gente ia mesmo chegar na conclusão de que a gente tem que consumir e aumentar o consumo por um tempo indeterminado para poder funcionar? Digo, eu quero acreditar que a humanidade pode ser um pouco mais do que isso. Então, eu não acho que, racionalmente, a gente ia chegar nessa conclusão. Por outro lado, se a gente juntar esse conhecimento técnico da física, da química, da biologia, da economia, das ciências sociais, da psicologia, de tudo, porque tudo está misturado nessa nossa organização. Então, se eu juntar o conhecimento técnico com as ciências humanas em geral, com ecologia, e pensar um pouco, eu chego não sei onde eu chego. E acho que ninguém sabe onde chega. Então eu não vou concluir, porque eu não sei concluir. Eu não estou pretendendo dizer, olha, daqui para frente tem que ser assim, ou daqui para frente será assim. Não é essa a minha ideia. O que eu quero fazer, de certa forma, provocar uma discussão com vocês, sadia, no sentido de que não necessariamente a sua melhor refeição foi a mais cara. Tem um monte de dimensões humanas que a gente negligencia muitas vezes, sobretudo quando vai fazer modelos socioeconômicos. Então eu digo, quando você visitou algum familiar seu, eventualmente, podia ser alguém muito humilde, mas você se sentiu muito bem, te fez bem fazer aquela visita, ela visitar o seu avô, sua avó.
e não necessariamente tem dólar embutido na jogada, ou tem um volume muito grande daquilo. Então, o que a gente faz num cenário de menos energia disponível? O que a gente vai fazer? Dá para pensar em algum tipo de prosperidade pós-industrial? Vai ter uma extensa bibliografia sobre isso, tá? Mas eu não sou especialista nos assuntos, estou dando uns pitacos. Então, o que eu estou chamando de prosperidade pós-industrial aqui é pensar numa maneira da gente se organizar como sociedade, como país, que não dependa do crescimento perpétuo do consumo. Será que isso é possível? A gente pode pensar em investir em outras dimensões que tragam algum tipo de satisfação, que não seja o consumo. A gente pode abrir mão do investimento, do consumo, em prol do investimento verde. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, sei lá, se eu tiver 20 mil reais, eu posso trocar de carro. Eu estou falando aqui que se eu for comprar 20 mil reais de fotovoltaica, eu também estou gastando energia. Então o consumo, mesmo se é para comprar fotovoltaica, ele vai gastar energia. Porém, a fotovoltaica vai produzir energia. O carro não. O carro vai pegar o petróleo e vai gastar ele só. Então o que eu quero dizer com isso? A gente está pronto para, por exemplo, abrir mão de trocar de carro e comprar fotovoltaica até o ponto em que for possível fabricar fotovoltaica, porque não é possível fabricar para o mundo inteiro. Dá para pensar em soluções técnicas para alguns dos problemas que a gente tem, por exemplo, esses de energia, sem extrair mais recursos, ou sem aumentar muito a extração de recursos. Com essas perguntas em mente, eu proponho o que eu vou chamar de uma conversa de adultos, sem fé na tecnologia. Eu vi uma notícia do Facebook dizendo que no Japão sobra energia renovável, ou na Alemanha. Calma lá. Pesquisa um pouco mais os números para ver o que é verdade e o que não é. Então, nesse sentido, eu sugiro que a gente pare com a ficção científica relacionada a essas questões de que o mundo vai ser, daqui a 50 anos, vai ter carros voando e energia barata e infinita disponível para todo mundo, porque eu não acho que isso vai acontecer. E aí, por isso tudo também, sem mitos socioeconômicos. Eu não estou aqui para discussão entre capitalismo, socialismo, não é sobre isso. É um pouco mais estrutural do que isso, porque é do nosso sistema primário que eu estou falando, que é o sistema de energia. Então, sem culpologia, sem ficar culpando, a culpa é da China porque eles têm gente demais ou coisa assim, isso também não vai mudar muito a discussão. E sem imediatismo eleitoreiro também. Né? Eu não estou tentando prometer ou esperando que algum político prometa. Não, mas dá para resolver o problema com xisto aqui no Paraná. Tudo bem, eu não estou dizendo que não dá. Eu estou dizendo que, por exemplo, a produção de óleo e gás aqui no Brasil pode aumentar muito, isso pode aumentar a economia, etc. E isso pode substituir uma parte do petróleo que vai faltar daqui 20 anos. Mas a gente quer fazer isso? Eu digo, tem consequências essa escolha também. E era só isso que eu tinha para falar. Muito obrigado. Fica aberto para perguntas, então. Obrigado.